Beleza. Então, meus queridos, hoje é dia 12/8, né, de 2024, aula do nível superior de treinadores de futebol e nível 2, né, que estão nivelando a mesma matéria. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão da aplicação, né, sobre intensidade e volume no futebol. Lembrando que esse material de estudo, né, nós podemos colocar aqui depois à disposição de quem quiser, né, eu vou colocar ali o caminho, mas hoje nós vamos aprofundar desse assunto, né, do qual tem que ser de domínio do treinador, para que possa sempre estar conversando com a sua equipe multidisciplinar dentro do clube, com o seu preparador físico, com o seu fisiologista, com quem quer que seja que participe, tá? De modo a que saiba aí da questão de pré-temporada, temporada, pós-temporada, tá? Saber os altos e baixos da equipe, entende, durante uma competição. Então, tudo isso, na aula de hoje, você vai ter um conhecimento, certo? Para que você possa, como falei, sempre estar participando da elaboração e cronograma da sua equipe, ok? Então, eu vou aqui pegar um material, tá? Só um pouquinho. Outra coisa, o celular, vocês podem virar de lado e com a mão aumentar o texto ali, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos compartilhar a tela. Compartilhando. Ó, o certificado já está até pronto aqui. Aplicação do volume e intensidade. Já está tudo pronto. Aí deixa eu até colocar que tem muito professor que gosta muito de literatura e eu fico muito honrado quando vocês adquirem as literaturas, porque é sinônimo que vocês estão ainda estudando no pós-aula, né? Estudar pós-aula é algo assim que dá um conhecimento muito maior a vocês, tá? Aqui, ó, certificado da aula e a aula, tá? Tá aqui. Quem quiser adquirir, ali, aquele valor só de contribuição mesmo, tá? Para todos aí terem mais um certificado, colocar na parede, tá? Então, isso aqui não é obrigatório, tá, pessoal? Isso aqui é para quem quer essas aulas, assim, muito específicas. Tá bom, meus queridos? Aqui, falando agora da parte, deixa eu ver aqui, ó, conteúdo, visualizar. Esse produto aqui, ele não baixa, tá, pessoal? Isso aqui não baixa. Vocês conseguem ver bem? Aplicação de intensidade e volume no futebol? Consegue ver? Se não... Sim. Tá, Sim, esse aqui é da professor. plataforma aí do Dá para ver perfeitamente. É? Ok, Ah, professor. não, então tá. Se tá bom, tá excelente. Vamos por aqui. Tá? Eu não tô vendo nada. Não carregou ainda? Eu tô com o celular de lado aqui, professor, mas eu não tô vendo Não, o que é. deixa ele vertical primeiro, tá? Você tá por dados ou por Wi-Fi? O Wi-Fi. Então tem que aparecer. Se apareceu aqui para todos, tem que aparecer também para você. Tá? Eu só tô vendo Aqui tá o pessoal só. Oi? Eu só tô vendo o pessoal só. Alguém mais não tá vendo? Tem alguém que não está vendo? Para mim não tá aparecendo também, não. Também não estou vendo, professor. Vamos ao contrário. Alguém está vendo? Professor! Eu estou vendo, Sim. professor. Sim, Gustavo. Beleza. O meu Tá tá perfeito. ótimo. Tem uma janelinha aí Perfeito. embaixo, clica Normal. nela que amplia. Tranquilo aqui também. Tá Tranquilo, ótimo. tranquilo. Professor, Oi? boa noite. Roéder aqui. Eu fixei. Se fixar, pede para ele fixar. Eu acho que é melhor se ele fixar, porque a tela aumenta automaticamente. Ele fixar. Tem um. Tá. Conseguiram aí? Deixa eu fixar aqui também para ajudar. Vamos ver. Para mim deu certo. Peraí, saiu. Peraí, deixa eu fazer uma mágica aí. O meu tá fixado. Perfeito? Boa noite, professor. Posso falar? Eduardo. Pode falar, meu querido. Professor, diga pro professor aí, eu não sei o nome dele aqui, não deu para olhar. Tem a
barra de rolagem bem do lado. Talvez ele esteja olhando os outros contatos e não esteja olhando a tela principal. Sim, é vero, professor Eduardo. Coloca a mão na tela, assim, coloca às vezes mais para cima ou mais para baixo, para ver aqui, porque se tem mais professores vendo, né? Então, automaticamente, algum erro ali de manuseio, certo? Eu vou falando aqui, vocês podem ir anotando, quem estiver vendo bem, quem não estiver, vai escutando e vai anotando, porque é bem tranquilo essa parte aqui, tá? Perfeito? Então, eu vou falando bem pausadamente, se alguém não estiver olhando, mas dá uma mexidinha no celular, porque se tem 3, 4 professores olhando, tem que todos aí terem a imagem, tá bom? Então, vou aqui nesse primeiro, na introdução, onde fala aplicação de intensidade e volume no futebol. Intensidade e volume são conceitos cruciais no futebol, eles afetam o treinamento e o desempenho de jogadores. Isso é fundamental vocês saberem, que tudo que você está fazendo sobre volume e intensidade afeta o desempenho dos jogadores e, consequentemente, da equipe. Entender a diferença é essencial para jogadores e treinadores. Por isso que eu elaborei essa aula para ir mais a fundo, tá? Para finalizar essa questão do contexto. Tá? Estão enxergando? Perfeito? Eu ainda continuo sem ver nada. Nossa, professor. Sim, professor. Professor, pede auxílio para alguém que está do teclado aí. Eu consigo ver normal. Meu tá beleza. Tá ok. Tô tentando ver aqui, tô tentando mexer aqui, subir a tela, descer a tela. Pois é. O professor tem notebook? Tem laptop? Não tem? Não. Dá uma mexidinha na tela e pede para alguém, porque se os outros professores estão vendo, pode ser até um problema de memória do seu telefone, tá? Deve estar muito carregado, ele não está conseguindo gerar a imagem. E é o que acontece comigo habitualmente, tá? Por favor, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, porque eu estou escutando ao redor de vocês, tá? Perfeito? Então, vamos lá? Vamos com as questões intrínsecas, dentro, tá, daquilo que precisamos saber. Intensidade no futebol. Já vão anotando, tá? Primeiro, as 4 questões tênues. Velocidade de corrida, tá? Frequência cardíaca, taxa de percepção de esforço e número de sprints. Então, vamos exemplificar cada passo. A questão número 1, velocidade de corrida. O que acontece, professores? Ele mede a rapidez do movimento durante as partidas ou exercícios. Por isso que o pessoal muito usa aquela questão do GPS, tá? Muito se usa aquilo também para ver a movimentação, entende? Dele, velocidade. Tem um GPS que mede coisas básicas e tem GPS que mede mais números avançados, tá? Frequência cardíaca, índice de esforço do coração, tá? Durante a atividade, que é a frequência. Quem que está com o volume aberto? Quem tá com... O microfone tá ligado aí, tá... Quem que é que tá com... Fala o nome para mim, por favor. Quem está com o volume? Fala, pode falar. Não dá para ver o nome aqui, não. É Sirlei Jesus, professor. Professor Sirlei, por favor. Professor Sirlei. Desligou agora. Por favor, vocês não podem ficar em nenhum momento com esse microfone ligado, professores. Por favor, tá? Porque escuta muito ao redor, tá ok? Então, o esforço cardíaco, que é o item 2 aqui, vocês podem até achar, mas por que isso? Por que aquilo? É porque a taxa de esforço cardíaco, ele se refere a várias questões. Principalmente, o que eu posso dizer para vocês, a preparação física, entende? Se ele está bem fisicamente, se ele não está. Por quê? Qual é a métrica, entende? Que a gente pode falar sobre o esforço cardíaco. É referente aos batimentos. Entende? Então, até isso, hoje, tem como monitorar. Entende? O esforço através do batimento cardíaco. Entende? Então, hoje, se eu falar para vocês tanta coisa que tem no futebol para análise de desempenho, vocês vão entender como é bom vocês terem ao lado de vocês um analista. Como é bom vocês poder falar com ele explicar dados e vocês terem um entendimento sobre aquilo que está ocorrendo com a equipe durante uma partida. Por que, professores? Um professor aí pode entortar o nariz, outro pode entortar a boca, é porque, na realidade, o treinador nacional brasileiro, ele não gosta de saber disso. Ele gosta do quê? Colocar o time em campo e mandar correr. Aí perde,
não consegue detectar evolução, não consegue detectar progressão, e sempre vai ser aquele treinador medíocre, que só sabe colocar, porque quem só sabe colocar uma equipe em campo, infelizmente, ele nunca vai chegar no futebol de alto rendimento. Porque é como eu falei, vocês têm que estudar, vocês têm que saber, passo a passo, como que funciona a preparação tática, técnica e física, para vocês serem diferenciados. Se vocês só sabem 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-4-2, fica na escolinha e não vá atazanar a vida dos outros. Porque nunca vai chegar no alto rendimento. Para chegar no alto rendimento, você tem que saber de tudo que eu estou passando aqui. Porque quando você vai conversar com um dirigente, quando você... Por que é a briga dos preparadores físicos? É porque o treinador não gosta de estudar. Essa é a briga dos preparadores físicos. Por que o CREF briga tanto com vocês? Porque sabe que vocês não gostam de estudar. Acha porque jogou, acha porque sabe fazer um 4-4-2, não precisa saber mais nada. É por isso que o futebol brasileiro está do jeito que está. Vocês têm que estudar. Entende? Então, isso que eu estou falando é para incentivar vocês para amanhã depois vocês chegarem numa equipe profissional. Vocês têm que ser diferenciados daqueles que não gostam de estudar. Ninguém chega, ou quando chega numa equipe profissional e não estuda, esse cara perde 1, 2 partidas, na terceira ele está na rua. Aí ele vai perguntar, o que acontece comigo? Por que o Abel consegue tal coisa? Por que o Muricy foi tal coisa? Por que o outro treinador tal coisa? A diferença é a informação acadêmica. Entende? Então, tudo isso aqui que vocês dominarem na aula de hoje, vocês já vão ser melhor do que 20% dos treinadores que estão aí pelo Brasil tentando carreira. Entende? Já vai elevar o nível de vocês. Vocês já vão saber conversar com o departamento multidisciplinar. A partir do momento que vocês entendem isso aqui. E se vocês não entenderem isso aqui, vocês não podem ser treinador. Não pode. Numa entrevista, num clube, lembram vocês o que teve aqui parece que foi no Atlético Paranaense, né? Teve, parece que 300 candidatos, fizeram uma pergunta, sumiu todo mundo. Estou falando aí o que eu comentaram aqui em aula. Pede para fazer um quadro de trabalho semanal, não sabe. Pede para diferenciar o que é intensidade e volume, não sabe. Vai trabalhar num profissional como? Entenderam? Então, temos que sempre estar estudando para, se um dia o conhecimento de vocês for testado, vocês estão prontos para responder e mostrar um talento acadêmico. Tá bom, meus queridos? Então, leve isso aqui para o coração. Tá? Taxa de percepção e esforço, coisa que você não escuta habitualmente no futebol nacional, mas é a medida do esforço percebida pelo jogador, e também temos ali um número de sprints, certo? Você vai saber se o teu jogador, se o teu atacante está dando sprint, está correndo mais, está correndo menos, entende? E a partir de que momento ele deixou de correr mais. Por isso que toda essa monitoramento que você tem aqui é para você, quando perder uma partida, você olhar aonde que está o ponto cego. Espera aí, meu meio-campo parou de correr com 40 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. No segundo tempo, 10 a 15 minutos, a equipe não produziu e não criou. Você vai ter que vir nos dados. E o meu atacante não está sendo efetivo. Aí você vai ver o número de sprints que ele deu, quantas sprints ele deu. Não, mas peraí. Primeiro tempo ele deu 5 sprints, no segundo tempo ele deu 1. O que está acontecendo? Vocês entenderam? Então, nesses dados aqui, vocês vão começar a detectar o que precisa melhorar dentro da equipe. Entende? Você já começa a saber qual é o desnivelamento que ocorre com a sua equipe entre primeiro e segundo tempo. É através desses dados. Entenderam, meus queridos? Então, isso, sim ou sim, nós, no caso vocês, né, nós, digo todos nós, temos que ter domínio pleno sobre isso. Tá? Quando fala a questão de volume no futebol, aí que vem aquilo que eu falei, que é a questão aeróbica. Distância total, tempo de jogo, repetições. Aí que vem aquilo que eu digo para vocês, para saber se a equipe está bem preparada na questão aeróbica ou não. Por quê? Distância total, soma de toda a movimentação durante o treino de jogo,
Você pode monitorar o treino e fazer uma comparação. Né? Tempo de jogo, duração total da atividade de jogo ou treinamento, repetições, o número de vezes que um exercício específico é realizado. Então, tudo esses dados que ali o analista pode ficar ali, né, vendo, ó, no treino nós estamos com um volume muito bom, nos jogos estamos com um volume muito fraco. O que acontece? Nervosismo, jogo fora, má alimentação, viagem, tudo isso vocês começam a fazer um mapa. Eu até comprei um quadro grande para fazer uma aula escrevendo para vocês detectarem o mapa de baixa da equipe. Entende? Vou preparar uma aula que vai ser um quadro, vocês vão ver pela câmera, eu vou escrever no quadro todo o passo a passo, para você ver quando a equipe está em baixa e quando está em alta. Tá? Vou preparar essa aula aí, vamos ver se talvez para o mês que vem, que agora eu estou muito corrido com os plantões aqui. Tá? Então, volume, escrevam. Definição de volume no futebol, escrevam. Eu quero ver no relatório de vocês escrito isso. A definição de volume no futebol. A definição de volume no futebol está atrelado à capacidade aeróbica. Volume no futebol está atrelado à capacidade aeróbica. O relatório de todos vocês tem que conter isso, e eu olho relatório por relatório. Eu tomo água e fico olhando. Ah, se eu li o Tratado de Guion, que é um livro de fisiologia, que quando vocês verem, vocês vão querer sair correndo, isso aí foi um dos primeiros livros na faculdade de medicina que eu tive. E tem que ler para entender. Certo? Então, volume do futebol. Falou volume? Vocês já vão lembrar do quê? Capacidade aeróbica. Capacidade aeróbica. O meu time não está tendo volume na partida. O que eu quero dizer com isso, professor Raimundo? Que essa capacidade aeróbica não está sendo predominante nos trabalhos do professor. Perfeito. Ou também que naquela partida em específico, tá, o volume aeróbico está muito fraco. Pode muitas vezes contrastar, pessoal, que durante o treino o volume esteja muito bom e chega no jogo ele esteja muito fraco. Aí o que eu tenho que analisar? Quem me responde? Quem levanta a mão e me responde? Professor Weider? Weider, por favor. A recuperação, professor? Um dos princípios é a recuperação. Qual mais? Pode levantar a mão. Desculpa, professor Tarcísio. Analisar, professor, também a questão se não foi feito um trabalho excessivo. De certa forma, pode, não está incorreto. Alguém mais gostaria de comentar? Professor, o lado micro, né? De cada atleta, porque faz a conjunção do coletivo, né? Do macro para fazer o macro. Às vezes um mais está correndo, um mais não está correndo no mesmo padrão da equipe. Porque uma coisa vocês têm que entender como treinadores. Por isso que eu bato tanto com essa questão de micro, que é a individualidade, e macro, a coletividade. Muitas vezes você tem 50% da tua equipe bem na questão de volume e os outros 50% não está adequado. Por quê? Qual seria um fator? Levanta a mão. Qual seria o fator? Professor César? César? Não? Professor Weider? Weider? Não? Professor Luiz Rogério, que ele está tentando falar, acho que... Oi, professor. Oi, professor. Sim. A frequência, o volume, a regularidade? Não, mas quando você tem baixa uma parte da sua equipe, ele pode estar atrelado a quê, especificamente? Longas durações? Como? O treino longo, o treino muito longo? Seria essa?
Não, vamos melhorar. Uma questão hoje óbvia que nós temos no futebol, já chamo quem está com a mão levantada. Tá? Primeira coisa, no futebol de alto rendimento, nós temos que ter uma análise sobre idade. Tá? O jogador com mais idade, ele tende a ter uma recuperação mais lenta, perfeito e preciso e cirúrgico. Tá? Então, em geral, ele vai ter uma recuperação mais lenta. Então, nós temos que sempre estar analisando a idade de nossa equipe. Entende? Porque pode haver esse desnivelamento de volume devido à idade, alimentação, noite de sono, viagem, translado, conexão. Tudo isso vocês têm que, na cabeça. Você é o engenheiro da sua equipe. Opa, tivemos aqui uma semana com muita intensidade de jogos, muitas viagens, e não tivemos aqui a recuperação adequada. Você já olha para os jogadores de mais idade. Eles que vão sofrer mais. Entende? Mais tarde eu vou dar uma aula de fisiologia para vocês, explicando essa questão de idade, por que recupera, por que não recupera, o que acontece, por que o jogador de mais idade tem dificuldade na recuperação. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso. Tá? Inclusive é a próxima aula. Vocês vão aprender as idades, as fases e condicionamento. Tá? E aí vocês vão ficar mais craque nesse entendimento. Tá? Então, essa é a parte crucial. Quando a gente fala em diferença clave, né, o Brasil como fala chave, né? A diferença que a gente vai colocar entre ambos, ela vai estar separada da seguinte maneira. Intensidade. Foco em quão duro você está trabalhando. Melhora a capacidade anaeróbica, velocidade e força. Quando eu falo intensidade, eu lembro de qual predominância? Determinante, né, professor? Ele é determinante. Olha lá, professor Raimundo, determinante. Quem discorda? Só quero quem discorda agora. Quem discorda que é determinante? Ninguém. Levanta a mão. Todo mundo concorda? Todo mundo quer errar junto? Não? Eu Dou-lhe discordo. uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, tá certo. A força aeróbica, escrevam, a força aeróbica, tá? É atrelada à intensidade. Toda vez que falar intensidade, lembre de força, coloca embaixo. Intensidade é a força determinante. Tá? Agora vocês já sabem fazer uma diferença intrínseca entre intensidade e volume. Intensidade é determinante ou predominante? Determinante. Determinante, professor. Não vale porque vocês responderam depois do professor Raimundo. E volume? Que tipo de predominância? Predominante. Tá fraco, hein, minhas crianças? Tá fraco. Então, vocês sempre têm que atrelar volume e intensidade a determinante e predominante. Volume vai ser predominante. Intensidade, que é força, determinante. Por quê? Lembre sempre do cabeceio, do chute forte, da explosão. Isso é força anaeróbica. Por isso, professores, que na Europa há muito tempo o jogador vem passando por treinamentos de circuito com a musculação. Eles vêm intercalando musculação, o anaeróbico e o aeróbico. Para quê? Força, explosão, velocidade e resistência. Que daí a aeróbica vai dar essa resistência. Né? Então, aqui está o ponto-chave, até coloquei isso aqui por causa da aula passada. Tá? Para vocês saberem intrinsecamente diferenciar. Então, no relatório de vocês, vai ter que estar escrito isso aqui, mas se ele é determinante, predominante e qual via. Então, intensidade. Via. Qual é? Determinante. A via. Anaeróbico. Anaeróbico. Aeróbico. Anaeróbico. Anaeróbico. E volume.
Aeróbico. Volume? Predominante. Aeróbico. Aeróbico. Volume é questão aeróbica. Certo? Então, isso sempre tem que estar na cabeça. Por quê? Análise de partida a partida, campeonatos que tem muitos jogos, menos jogos. Aí vocês vão ter toda aquela questão que eu falei anteriormente, de sempre estar planejando. Macro, meso e microciclo. E ciclo de competição, que é onde justamente eu faço o quê? No ciclo de competição. No Brasil só fala maso, macro e micro. Quando eu falo ciclo de competição, qual é a minha prioridade? Recuperação, professor. Recuperação. Recuperação. Por quê? Porque eu estou num alto volume e intensidade de campeonato, a minha preparação física, ela tem que estar voltada à recuperação dos meus atletas. Entende? Então, já fechou uma tríade que vocês sentarem, vocês conversam com qualquer fisiologista, com qualquer preparador físico. Dessa aula aqui, quando vocês sentarem com um preparador físico, ele vai olhar assim para vocês. Como é que você sabe disso? Estão entendendo? Porque esse diálogo que vocês têm que ter com a preparação física dá credibilidade para você saber aquilo que está ocorrendo na preparação da sua equipe. Bom, professor Raimundo? Professor, tem que manter essa preparação, como o senhor falou aí, mas também tem manutenção, né? A manutenção, professor, aí ele depende de muitos fatores. Por quê? Quando eu falo em recuperação, eu coloco um excesso de jogos e treinamentos numa semana. Então, automaticamente, a minha manutenção da preparação física vai se dar naquilo que eu sou contra no futebol brasileiro. Que o jogo vai ter que virar o treino. Vocês conseguem me entender quando eu falo isso? Treina como joga e joga como treina. Quase, mas não é bem isso. É relativamente à preparação física. Por que eu falo que o meu jogo está virando meu treino? Professor, no caso do Brasil, devido ao excesso de jogos que só é após cada 2 dias. Já no país europeu, é diferente. Eles trabalham, treinam, tá entendendo? Para jogar. E no Brasil, não. Jogo é treino e treino é jogo. Vou explicar para vocês. Quando eu dei a pista da preparação física, vocês entenderam o seguinte, que como não tem tempo para preparação física, o jogo acaba virando treino. O treino é feito durante o jogo. E por isso que daí nós temos o ciclo olímpico ou ciclo de competição. Que aí eu vou focar o quê? Na recuperação. Porque não vai dar tempo de eu fazer manutenção da parte física. Porque você está vindo numa sucessiva de viagens e jogos. Então você acaba tendo o teu treino, e é estranho falar isso, né? Mas vocês levarem ao pensamento. Numa semana que você teve 2 jogos, numa semana, você vai conseguir treinar para fazer manutenção? Professor Luiz Gustavo? Professor, ontem o Flamengo jogou contra o Palmeiras no Maracanã. Uhum. Hoje eles já estavam treinando, porque na quarta-feira já tem um jogo na Libertadores. Exatamente. O que acontece no treino de hoje? Vai ter menos volume e um pouco mais de intensidade. Um pouco de intensidade. Mas volume não dá para ter. E até acredito que ele, não sei se ele vai fazer rodízio de jogadores, se sim ou não, porque são 2 competições importantes, né? Mas aí ele foca um pouquinho de intensidade e foca a recuperação. Mas nesse treino não vai dar para fazer manutenção. Manutenção, geralmente, você faz, vamos dizer assim, quando você tem bons calendários de um jogo. Antigamente, eu acho que tinha mais, me corrija, eu não lembro no Brasil, que nem sei se lembra, é que tinha equipes que tinham um jogo no final de semana, e não 2, mas eu não lembro, é mais estadual, às vezes, que tem isso, né? Os campeonatos da Série A, geralmente, 3 calendários, 4. Professor Tobias? Professor Rui, perdão. Professor Rui, dentro da periodização, no caso, hoje seria só recuperação, né? Porque, geralmente, dentro do jogo,
a gente elabora a periodização, né? Que aí tem quando ele dá o treino mais de força, o treino mais hoje em específico, que é um dia depois do jogo, é a recuperação. Aí amanhã já era um treino mais... O regenerativo que a preparação física fala. Amanhã já era um treino mais leve, talvez seja um coletivo, entre aspas, né? Um treino mais... Pode ser um treino também de situacional, né? Porque para não desgastar tanto. Sim, né? Então... mas sempre o treino pós-jogo é regenerativo. Guarde essa palavra, tá? Aí tivemos um jogo, vamos fazer um regenerativo. Eu já aplicaria uma leve intensidade, sem volume, fazer uma intensidadezinha, que nem o professor Tobias falou ali, consertaria algum ponto, entendeu? Só para deixar a equipe em atividade. Poupa o jogador. Aí que vem, professores, o GPS. Você vê qual jogador desgastou mais na partida, entendeu? Qual jogador teve mais esforço. Aí você treina esse jogador em separado. Então, por isso que eu digo, se organizar bem, vai tentar tapar essa ferida que é desses calendários. Vai? Aí o que acaba acontecendo? Não vai ter tempo para manutenção, mas sim treinos regenerativos, né? E focar sempre naquilo que a equipe precisa aprimorar. Então os treinos vão ser curtos. É por isso que eu falo, eu treino curto, você usa uma leve intensidade. Tem treinador que não gosta de aplicar a intensidade, entende? Pós-jogo, porque até mesmo pós-jogo é o regenerativo. Entende? Mas você coloca alguma coisinha, você testa uma formação, pega outros jogadores, faz experiências, faz troca. Então, por isso que não dá para paralisar e deixar ele na marcha lenta. Porque você vai ter que testar a variação, você vai ter que testar outros jogadores, entende? Até mesmo para você ter sobrevida em 2, 3 campeonatos. Eu acredito que o Flamengo está em quantos? Não acompanho muito o brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Eu tinha medo que vocês me responderem isso. Eu tinha medo. Entendeu? É muita coisa, pessoal. Aí a questão de lesão de jogador vai no teto. Entende? É muita coisa assim que eu acho, sei lá. Professor Luiz Gustavo, queria falar? Aí depois... sobre justamente isso aí que o senhor falou. Ontem, só o Flamengo perdeu 2 jogadores. Cebolinha, rompeu o tendão de Aquiles, e o Vinha rompeu o ligamento do joelho direito e esquerdo, eu acho. Aí começa essa questão. Só para antes de vir aqui, quando o pessoal falar para vocês que isso não tem nada a ver, lembra que quando a gente fala em tendão, é o músculo ligado no osso. Guardem isso, tá? Isso é clínico, que eu estou falando para vocês. Se você tem uma musculatura fraca, todo o teu interno está vulnerável. A articulação fica vulnerável. Se você não tem ali o quadríceps forte, panturrilhas forte e bem, vamos falar assim, recuperadas, você vai ter vários tipos de lesões. E o pior que foi sozinho, professor. Ele fez um movimento para correr e soltou. Vocês já viram como que é uma lesão de tendão? Vocês já viram? Faz um barulho. Parece que alguém deu uma pancada. Assim. É um elástico que, geralmente, assim, parece que estourou. Eu já vi várias vezes. Não peguei ainda, em clínica médica, não peguei ainda esse tipo de lesão. Mas eu sei que você faz um crampeio ali, entendeu? Você costura. Eu tô louco, não desejo isso, né? Ver, né? Mas o dia que acontecer de eu ver, eu gostaria de participar de uma cirurgia para ver como que é essa reconstrução. Entende? Porque ela tem que ser rápida. Ele rompeu hoje, tem que avaliar o grau, e se for porque tem, todas as lesões têm grau 1, 2 e 3. Aprendam isso. Todos têm. Entende? E só um segundo, professor. Então, conforme esse rompimento, ele pode ser, vou falar, tentar falar na linguagem de vocês, ele pode ser parcial ou total. Entendeu? E quando é total, a perna, eu não sei se vocês tiveram o desprazer de ver isso, a perna ela faz isso aqui, ó. Em vez dela essa aqui, ela faz isso aqui, ó. Entende? Porque rompe essa comunicação, a perna fica meio que encolhida. Então tem que já mandar para cirurgia. Entende? E tem casos daí quando é pelo SUS, demora, coisas assim que daí não vem o caso de falar. Tá bom? Professor Zé Carlos?
Então, professor, eu posso dar um testemunho a respeito disso, porque eu tive esse problema. Uhum. Eu tive primeiro um rompimento parcial, tendão Olha só. e foi feita uma cirurgia. Eu tentei voltar a jogar e aí eu tive o rompimento total. Total. Não recuperou bem e não fez fisioterapia, né, meu querido? Eu fiz tudo, mas é aquela questão, né, de treinamento em alta intensidade, e aí acabou que não aguentou, né? Por causa de Adriano Imperador, que parou de jogar porque não conseguiu mais, e eu tive a infelicidade de ter esse rompimento total. Mas eu ainda acho que a fisioterapia não foi boa, viu, professor Zé Carlos? Porque quando você faz a fisioterapia adequada, fortalecimento, tudo, você vai adequando ali o funcionamento. Tem casos restritivos que nós falamos, né? Mas são muito poucas. Mas existem, quando a fisioterapia não é bem feita, porque tem que fazer fortalecimento. Tá bom? E lá nos anos 90, você sabe... Nessa época, eu imagino. Tá? Eu vou dar um gás aqui agora para passar e depois eu abro para perguntas, tá? Equilibrando a intensidade e volume. 3 aspectos: equilíbrio, risco e objetivo. Aí que vem essa questão de análise de temporada. Né? Quando eu falo equilíbrio, lembrar sempre, crucial para maximizar o desenvolvimento e performance no futebol. O risco, o desequilíbrio pode levar a um treinamento ineficaz ou lesões. Isso quer dizer o quê? Quando a carga de treino é muito alta. Tá? Objetivo, preparar os jogadores para esforços explosivos e jogos de 90 minutos. Então, é a dosagem entre intensidade e volume. Ele está resumindo aqui. Eu procurei resumir, pessoal, mais objetivamente para vocês entenderem sobre isso e poder escrever muito sobre isso. Tá? Então, o fator risco, ele sempre está associado se você tiver e gerar um overtraining no atleta. Por isso que eu falo uma coisa que o Ronaldo Fenômeno falou numa entrevista também, que no passado o condicionamento físico era igual para todo mundo. Isso não pode. Entende? O condicionamento físico de um atleta lesionado, de um atleta de mais idade, de um atleta jovem, é totalmente diferente. Até o Ronaldo comentou que acho que talvez ele jogaria até mais tempo. Mas mandava ele correr contra o Roberto Carlos, contra o Cafu. Entende? Eu vi uma entrevista, gostei muito e aprendi muito, porque a gente sempre aprende quando ouve, né? E no passado se fala muito sobre isso. Então, individualizar o treino, você baixa essa área de risco. Entende? Por que eu baixo a área de risco? Porque o objetivo é preparar o jogador para os esforços de explosão, né? Num jogo de 90 minutos, mas nunca levar ele ao overtraining. Então, meu sonho, vocês vão falar que é impossível, era eu chegar num clube de futebol e ter 3 preparadores físicos. 3. Um para um atleta que tem mais idade, um para atletas lesionados e outro para atletas específicos. Menos idade sem lesão, para fazer também uma prevenção. Entende? Um dia, se eu tivesse, não está dentro dos meus planos, mas se eu assumisse uma equipe, eu ia ter 3 preparadores físicos. Um dia que vocês puderem ter essa oportunidade, guarde as minhas palavras. Vocês vão ter uma equipe com mais longevidade durante um campeonato. Certo? Eu não vou abrir a pergunta agora, vou dar um gás aqui. Tá? Aplicação, que era o que eu queria, principalmente, que vocês entendessem no dia de hoje. Tá? 3 fatores. Pré-temporada, foco em construir volume de base, aumentando gradualmente distância e tempo. Tempo regular, equilíbrio cuidadoso entre intensidade e volume para manter a forma e evitar lesões. Pós-temporada, redução significativa de volume e intensidade para a recuperação de jogadores. Esse é aquele ciclo que eu estava falando que não se comenta muito no Brasil, que é o ciclo olímpico ou ciclo de competições. Entende? Você tem que baixar os dois. Quando eu falo em pré-temporada, geralmente eu sempre vou começar com o quê? Na pré-temporada? Intensidade ou volume? Levanta a mão, por favor. Volume, professor. Professor Jefferson. Volume. Sempre eu vou começar
ali com o volume e vou migrar lentamente para intensidade. Isso, lógico, fazendo análise de plantel. Quando eu falo aqui, é muito retórico. Entende? Porque você tem que analisar o seu plantel. Mais idade, menos idade, lesão. Você é treinador de futebol? Vou falar uma coisa para vocês. Chegou na pré-temporada, caderno e caneta. Quem aqui, senta todo mundo no chão. Quem aqui não jogou temporada passada? Anota. Quem aqui se lesionou? Anota. Quem está em atividade e não teve lesão? Anota. São 3 grupos. Entendem? Entendem por que eu sou tão criterioso com essa questão na formação de vocês? Eu quero vocês os melhores. Eu não quero vocês iguais a todos. Entende? Vocês têm que chegar num clube, conversar com o fisiologista, com o preparador físico, ele olhar assim e falou, puta, mas quem que formou esse cara? É um rapaz chato lá, chamado Rui Gel lá. Entende? Ele falou, puta, arranjamos uma encrenca, ele vai ficar no pé da gente agora. Vai ficar no pé, falando sobre volume, intensidade e ciclo de recuperação. Coisa que é o pesadelo do preparador físico. É que, não falando mal, porque eu também, no Brasil, eu sou professor de educação física, mas é o terror do preparador físico. Quando você encontra um treinador que ele é acadêmico, eu falo, ó, meu time está sem volume, eu estou com os dados aqui, ó, 3 partidas que não estamos tendo volume de jogo. O que está acontecendo? Ah, professor, tem muito jogador lesionado. Ah, professor, muito jogador que está ainda em início de temporada. Ah, mas você tem que ter uma satisfação acadêmica. Porque você tem que pensar como um engenheiro, você tem que pensar como um acadêmico. Para lá no campo você põe o que você aprende em prática. Mas você tem que ter a informação. Vocês são o computador de bordo de um carro. Vocês conseguem me entender isso? Quando eu falo que vocês são um computador de bordo de um carro? Está acabando a gasolina. Está com problema nas velas, está com problema no freio. Todas essas informações vocês têm que ter na cabeça e descobrir o motivo. E trabalhar para resolver essa situação. Por isso que eu equilibro pré-temporada, temporada e pós-temporada. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu tenho que saber qual é o meu período de recuperação, qual é o meu poder de máxima, qual é o poder mínimo e qual é a minha área de platô. Vocês têm que saber isso. Aí vocês são diferenciados. Dei uma aula, depois os alunos vão pegar, que é aquela minha linha de umbral, que eu desenvolvi uma linha estatística para vocês controlarem isso. Entende? Aí os alunos novos vão pegar essa aula, vocês vão aprender a ser acadêmicos. A pessoa tem que entrar na sala de vocês e não ver uma bagunça, mas ver vocês estudando. Que é o que o Abel sempre faz. Entende? Está estudando os motivos, o porquê e procurar as soluções de forma acadêmica. Tá? Não vou abrir para pergunta agora, mas lembre, pré-temporada, temporada e pós-temporada. Lembrem disso, por favor. Tá? Monitoramento e ajustes, aquilo que eu falei para vocês sobre tecnologia, vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Porque isso dá as informações mais precisas que vocês possam ter para justamente o quê? Justamente vocês poderem saber como que está a questão de volume e intensidade, o que está faltando, o que está sobrando. Feedback com jogadores, comunicação regular, para ajustar o treinamento às necessidades individuais. Isso aqui eu bato há 5 anos no futebol. Quem é aluno antigo meu aqui, né, já sabe disso. Você tem que ter um feedback individual, você tem que conversar com o jogador, você tem que ir no jogador mais experiente, como é que você está? Você está sentindo? Como é que você está? O que você está sentindo durante a partida? Qual parte do segundo tempo que você está sentindo que não está desenvolvendo? Você tem alguma lesão? Você está sentindo a lesão? Como é que você está indo no treino? Vocês têm que pegar sempre o coração do time e ver como é que ele está batendo. E geralmente é o jogador com mais idade e mais experiência. Não sou contra o jogador de mais idade. Tá? Depois que eu terminar o meu internato na medicina, eu já fiz um curso de especialização em medicina esportiva, eu vou trabalhar jogador pós-30. Não sou contra. Mas tem que saber trabalhar ele e dar ciência a ele o que ele precisa fazer. O Cristiano Ronaldo já faz isso. Tá?
Então, não vou abrir aqui, mas tenham essa questão. Outra coisa que eu não sou muito, mas tenho que colocar para vocês saberem. Teste de desempenho. Avaliação regular e verificar os seus objetivos estão sendo atingidos. Eu vou falar uma coisa bem séria, que é particular e não é acadêmica. Lembra que eu falo para vocês. Tudo que eu ensino é acadêmico, mas eu vou falar uma questão particular. Isso aqui, sobre teste de desempenho, você faz entre treino e jogo. Eu analiso o jogador, não em teste no clube, mas como está o desempenho dele em 90 minutos numa partida. Mas, academicamente, eu tenho que colocar isso aqui. Entende? Porque a literatura diz. Então, eu tenho que colocar. Certo? Mas um conselho que eu falo, particular, por experiência, por vista prática, é analisar o jogador durante a partida de 90 minutos. Aí eu vou saber se o volume e intensidade ele está bom ou ruim, porque eu tenho um monitoramento. Então, eu estou me justificando para vocês a minha palavra pessoal. Se eu tenho um monitoramento do jogador, eu tenho os dados dele, eu avalio ele no jogo. Nem todo mundo está no mesmo time. Nem todo mundo está no mesmo nível, está no mesmo game. Tem um jogador mais idade, menos idade, tem um jogador lesionado, e tem jogadores que estão também lesionados. Vocês entenderam quando eu falo de time? Ninguém está no mesmo time. Você pega 30 jogadores, os 30 não estão no mesmo time. Pode ter grupos que estão, mas nem todos estão. E o que eu preciso é somar a parte coletiva. O individual, eu trabalho para que seja fortalecido a parte coletiva. Então, eu justifico a minha opinião dizendo que eu avalio o meu jogador na questão de 90 minutos no jogo, porque eu tenho os dados técnicos dele. Eu tenho os dados de voo, vamos dizer assim. Certo? Já abro para perguntas, tá, meus queridos? Mas passando essa parte, espero que vocês tenham me entendido. Tá? Exemplos de treinamento, aquilo para vocês já também diferenciarem junto àquilo que eu falei. Alta intensidade, sprint repetitivo, exercício de agilidade, que é aquele mudança de direção e treino de força exclusiva. Principalmente esse treino de mudança de direção, pessoal. Tá? Principalmente. Não precisa fazer treino que ele vai lá na bandeirinha da direita, corre. Não. Curto, mudança de direção. Frente para trás, para o lado. Entende? Conforme é o posicionamento. Aí vem o princípio da especificidade. Eu treinar específico os meus atletas. Por isso que eu falo para vocês que o futuro de quem for inteligente, assumir uma equipe, é ter 3 preparadores físicos. Eu tenho que dividir grupos. Tem que acabar com esse negócio de um preparador físico. Entende? Então, a isso nós temos que evoluir, como é o basquete, que tem 8 treinadores numa partida, um principal, e 7 espalhados no ginásio, observando e passando os dados em tempo real para o treinador. Por que o basquete americano é o que é? Entende? Então, a isso tudo, eu quero que vocês estejam muito cientes sobre o que eu estou falando, para melhorar uma equipe. Aí eu vou descer para esses conceitos que eu apliquei, né, para a categoria de base. Entende? Então, o que acontece? Eu vou parcelar aqui também em 3 vezes. Necessidades específicas. Jovens jogadores têm necessidades de desenvolvimento único, porque eles estão em idade de formação. Entende? Então, eles têm necessidades específicas, porque eles estão em idade de formação e idade que estão saindo muitas vezes da iniciação, da escolinha e indo para a categoria de base. Você tem que ter olho de lince. Suscetibilidade a lesões. Maior risco devido ao crescimento ósseo e muscular em andamento. Muitos jogadores chegam no futebol de alto rendimento com lesão da base. Treino excessivo, jogos excessivos, falta de um preparador e de um treinador que seja consciencioso nessa questão de recuperação e dosagem de carga. Entende? Então, o menino, o garoto, é muita testosterona. Eu vou dar uma aula para vocês só sobre testosterona. Entende? Essa idade, eles estão com muita testosterona. Eles recuperam mais rápido, porém, eu tenho que saber dosar carga. Tenho que saber fazer treino regenerativo, fazer recuperação. Eles têm menos volume de jogos, mas não vou pegar, mandar dar 15 voltas num campo.
Entende? Então, isso tem que ter um consenso de vocês. Por isso que eu falo muito sobre programar a semana de treino com a o teu compromisso de jogos. Entende? Eu, quando era da categoria de base no Coritiba, tinha esse problema. Eu jogava no domingo e treinava na segunda. Entende? Mas isso era anos 80, né? Hoje já não. Hoje já tem período que faz regenerativo, treina o pessoal reserva, faz alguns ajustes e tal. Então tem que ter esse consenso na base, para ele não chegar lesionado no futebol de alto rendimento. Entende? Então tenham isso sempre à cabeça. Tá? Monitoramento cuidadoso. O volume e intensidade deve ser ajustado constantemente. Isso aqui poderia até dizer que se refere à minha retórica anterior, mas não é. É a progressão de treinamento de volume, intensidade e carga, conforme idade. Tá? Tem que ir ajustando, conforme necessidade, conforme evolução. Um jogador que está lá, 14, não é o mesmo jogador, não é igual ao de 15. O de 15 não é igual ao de 16. 16 não é igual a 17. Um ano para um jogador... quem que foi o treinador? Esqueci de anotar. Que até ele falou um negócio sobre isso, que até no futebol profissional, ele vê que quem nasceu mais no início do ano tem uma diferença muito grande na pré-temporada daquele que nasceu lá em outubro. Ele falou, ele não soube explicar, mas a linha de raciocínio dele está perfeita. Por quê? O jogador mais velho, a formação articular e óssea está melhor formada do que o jogador mais novo. Entende? Grau de 5, 6 meses tem muita diferença. Esses dias fui a Curitiba ver meu filho na categoria sub-11. Eu olhei os meninos e falei, meu Deus, mas o meu menino ele é compridinho, mas os meninos de 10 para 11, os de 11 estavam desse tamanho. E ele é alto para a categoria. Mas os meninos de 11 anos, que está um ano à frente, muito mais alto e muito mais formado. E isso vocês têm que sempre estar constantemente dosando e monitorando. Certo? Sempre, sempre, sempre façam isso. Já abro para pergunta, vou dar um gás aqui. Já estou chegando no meu tempo ideal. Tá? Aplicação de volume na base. Desenvolvimento técnico, jogos reduzidos, resistência. Desenvolvimento técnico. Maior trabalho com bola. Maior parte do trabalho... Eu não vivo falando isso para vocês o ano todo? Maior parte do desenvolvimento técnico se faz sempre com a bola. Tem gente que quer fazer o quê? Maior parte do desenvolvimento técnico aplicando ali somente um coletivo. E não é. Tem que treinar a individualidade, tem que treinar especificidade. E você, quando faz o desenvolvimento técnico, treinando não só coletivo, mas questões que eu sempre falo para vocês quais são. São situações inerentes ao jogo, uma partida real. Você faz o desenvolvimento técnico dele ali. Um treinamento específico, treinamento individual, treinamento coletivo. Entende? Mas não pode ser um tipo de carga técnica, tem que ser várias. Nós brasileiros somos as pessoas mais inteligentes desse planeta. E eu falo com propriedade. Nós sabemos ser criativos, nós temos criatividade que ninguém tem em lugar nenhum no mundo. Mas nós precisamos estudar, gente. Se você estuda um nível superior disso aqui, um de 2 meses, vem para um superior, estuda uma faculdade de treinadores, cara, quando você chegar no campo, você sabe com autoridade aquilo que está acontecendo e você pode corrigir aquilo. Se você pegar o professor Raimundo, o professor Zé Carlos, que está aqui, eles estão cansados de ouvir falar o que eu estou dizendo hoje. Sobre desenvolvimento técnico, sobre treinamento macro, treinamento micro, individualidade, coletividade, aplicação de carga, pré-temporada, temporada, pós-temporada. Pergunta para eles se o ouvido deles não dói quando eu falo isso. Vocês estão me entendendo? Porque tem que estar na cabeça de vocês isso o tempo todo. Quando vocês entrarem em campo, eu digo, é o olhar do exterminador. Você olha, já detecta o defeito, já detecta o que está acontecendo com a sua equipe no treino, o que acontece no jogo, o que você tem que consertar, o que você tem que falar para o preparador físico, o que você tem que falar para o fisiologista, chamar todo mundo, falar, vem aqui que nós vamos ter uma reunião. Seguinte, minha equipe está perdendo volume durante a partida.
Aí vai vir o treinador, o preparador, professor, nós temos nesse elenco, temos muitos jogadores que vêm de lesão, temos jogadores que não tiveram temporada passada, então nós estamos agora corrigindo isso aqui, porque nós temos que nivelar. Você já tem um dado. Estão me entendendo? Todo mundo vai temer vocês pela inteligência acadêmica de vocês. Porque vocês vão saber falar, vocês vão saber perguntar. Todo mundo vai olhar e falar, puta, cara, caraca, parece que o cara tá... Entendeu? Tinha que ser aluno daquele chato lá. Puta que pariu. Vamos falar bem assim, desculpa a palavra. Certo? Então, vocês têm que ter esse domínio acadêmico. Aí, quando eu falo da aplicação de intensidade, vamos colocar ele sobre 3 tópicos. Sprint e agilidade, técnica sob pressão, competições curtas. Isso aqui na base, ainda bem que ainda me parece que está no Brasil conseguindo, né? Competição curta, porque desenvolve a competitividade, vai dando uma coisa que não se fala, mas eu digo com todas as minhas palavras, que vai dando estômago para o jogador, porque o jogador tem que se acostumar à pressão, né, de ser cobrado numa partida, vestir a camisa, ele tem que acostumar com isso. Então, a prática dessa habilidade em situação de alta pressão vai fazendo ele criar, eu digo, estômago. Porque eu já vi jogador vomitar antes da partida, vomitar no meio do segundo tempo, entende? Porque ele não está acostumado com a pressão. A técnica num treino é uma coisa, a técnica e a tática. No jogo é outra coisa, esqueçam. Uma vez o professor Cuca, que eu admiro muito, uma vez ele falou uma coisa no Curitiba que, puta que pariu. Se deu 20 chutes no gol durante a partida e fez 15 gols, na partida, muito lá no início, ele deu uma entrevista dessa na rádio, eu quase caí burro. E eu adoro de coração o professor Cuca. Lógico que ele evoluiu muito e hoje ele não pensa mais isso, né? Porque hoje já sabemos que não é a mesma coisa e não podemos ter comparações, né, sobre isso. E eu vi, acho que foi não sei se foi no Transamérica Esportes, eu vou forçar onde que eu vi isso. Eu vi ele num pós-treino falando isso. Mas hoje é outra pessoa e vocês nunca são a mesma pessoa de um ano para o outro conforme trabalham, né? Às vezes até foi uma infelicidade do jeito de falar, ou ele quis explicar uma coisa e disse outra. Mas eu gosto de coração do Cuca, tá? Aqui é o primeiro tópico, sprint e agilidade, aquela questão de mudança de direção, curto, entende? Sempre na parte direcionada ao atleta. Não pega o zagueiro e faz treinamento de sprint e agilidade como se fosse um atacante. Não pega um atacante e limita ele a um treino de zagueiro. Por isso que eu falo para vocês. Tem que mudar essa questão de conceito de planejamento e equipe de trabalho. Eu teria 3 preparadores físicos, auxiliar técnico eu teria mais 2. Por quê? Você trabalhar tudo isso aqui sozinho, entende? É complicado. Você vai precisar de muito tempo. E num espaço de um tempo, você pode treinar tudo isso. Você se carrega numa parte, aí tem os 2 auxiliar técnicos de outra, tem os preparadores físicos cuidando também especificamente de outros. Princípio da individualidade e especificidade. Isso que nós temos que aplicar no futebol brasileiro. Entende? Isso que nós temos que aplicar. Uma dessas, um dia alguém me ouve, isso acaba dando certo. Né? Monitoramento e progressão, avaliação contínua, progressão gradual, feedback com os jogadores, sempre feedback com os jogadores. Avaliação contínua na base é muito melhor, né? Porque eu vou fazendo os ajustes necessários físico e técnico durante a formação dele. Progressão gradual, aumento do gradual do volume e intensidade conforme os jogadores amadurecem. Quer dizer, conforme aquilo que eu falei para vocês já anteriormente, né? É porque eu falo muitas coisas que vocês veem depois, porque habitualmente eu que preparo a aula, né? Então daí eu acabo falando aqui coisas que já estão dentro do tópico. Mas eu uso isso para 2 coisas. Para vocês também lembrarem 2 vezes daquilo que eu falo. No futebol profissional, vou passar rápido, tá? O volume, distância total percorrida, duração das sessões, número de sessões. Tá? Quando eu falo distância total percorrida, monitorar, entende? Em jogos e treinos. Então, eu tenho que ter uma equiparação. Né? Se ele está próximo num jogo do que é no treino, eu tenho que saber se no jogo também diminuiu por carga durante a semana, ou se, de repente, está com
o estresse, um overtraining já aí pegando, batendo na porta, né? Então tem que saber tudo isso. Duração das sessões varia conforme a fase de temporada. Aí que vem o que eu já falei. Pré-temporada, temporada, pós-temporada. Macrociclo, microciclo, mesociclo, macro, micro, meso e ciclo de competição. Ou, que nem falam, ciclo olímpico. Tá? Também já debati. A intensidade, coisas que eu posso priorizar. Velocidade e aceleração. Tá? Medição da intensidade dos esforços durante treino e jogos. Frequência cardíaca. Um dia vocês vão entender por que tem que tanto estar monitorando frequência cardíaca. Eu vou fazer isso na aula quando for da fisiologia. Taxa de percepção e esforço, medida subjetiva da dificuldade percebida pelos jogadores. Equilíbrio no futebol, aí vem aquelas coisas que eu já falei anteriormente, né? Periodização, aliás, nessa aula eu não falei, né? Mas é o planejamento de ciclos, que aí eu falei, meso, micro, macro, ciclo de competição. Monitoramento de carga, já falei. Recuperação, já falei. Principalmente futebol profissional, vocês têm que ter esse equilíbrio, tá? É muito curtinho isso aqui que eu coloquei sobre o futebol profissional, mas é porque eu vejo muito problema, entende? Relacionado a essas três questões. Periodização, monitoramento de carga e recuperação, que é justamente aquilo que faz muita diferença, tá, no futebol profissional hoje, porque todo mundo sabe trabalhar o futebol profissional. Agora, você coordenar, comandar as equipes e aplicar isso que nós estamos falando na aula de hoje, aí já é um profissional igual vocês, que a partir de hoje já serão diferenciados por isso. Perfeito? Vou abrir 10 minutos, eu quero que todos fiquem. Você vê como a aula está boa. Se entra 79 e permanece até essa hora, porque a aula estava ali prendendo a atenção de vocês, vocês estavam aprendendo. Então, eu quero abrir 10 minutos para perguntas referente a isso. Pode levantar a mão. A mãozinha centro-direita da sua tela. Perfeito? Quem gostaria de perguntar? Professor Leandro? Boa noite, professor. Eu gostaria de saber o tema da creatina no futebol, ela é permitida ou não? Já tem estudos, tá? Já, que no caso, já se sabe que a creatina... por último, falaram que caía cabelo. Como vocês podem ver, embora eu fiz um implante, né, capilar aqui, mas a creatina não exerce problemas sobre isso. Não dá pedra no rim. Já foi feito estudo com uma pessoa com um rim e socaram creatina nela. Não teve alteração. Só que a creatina, todo ano ela traz uma novidade. Entende? Todo ano ela traz uma novidade. Mas quando vocês estudam, uma coisa que também vocês novos vão ter, que é uma aula específica sobre suplementação, vocês vão entender sobre fosfocreatina, a questão muscular, vocês vão entender o que é uma célula, o que é uma mitocôndria, para vocês terem todo esse conhecimento sobre idade, sobre creatina, sobre suplementação, sobre testosterona. Quando vierem falar com vocês, opa, aqui a conversa é mais embaixo, amigo, eu sei o que é isso. Tá bom? Professor Vitor? Professor Rui, sobre essa questão, principalmente, que hoje está sendo discutido um tema que é importante, sobre a questão do desgaste mental dos atletas. Como os atletas são municiados muito de informação do treino, eu vi 2 entrevistas de 2 jogadores falando sobre o desgaste mental. E qual sessão de treino eu busco equilibrar para que os atletas cheguem no jogo um pouco mais tranquilos para poder desempenhar o seu melhor? Eu vou falar uma coisa para vocês que muita gente vai descer além em mim. Vou falar uma coisa para vocês. Pessoal, a vida dentro de um clube de futebol é tensa todos os dias. Quando vocês tiverem uma rotina de muitos jogos, tá? Programa entre os jogadores, fazer um churrasco, cantar um pagode, ir numa churrascaria ordenadamente sem beber. Sair da rotina. O problema de hoje, a questão não é de tanta informação. É e não é. É muita informação se ele fica ali, privado.
Quando tiver, vocês no futebol de alto rendimento, calendários, muito tal, vocês vão ver que o jogador se desgasta muito emocional. Programa aí numa churrascaria, vamos jantar hoje fora, pessoal, só que sem bebida, vamos comer, vamos tal, vamos ali fazer um churrasco, vamos fazer uma resenha, isso alivia a tensão mental do jogador. Porque o que é um estresse, o que é um cansaço mental? É a rotina repetitiva. Pergunta para a tua mulher se ela não tem vontade de um dia empurrar você da ponte. Não aguenta mais você em casa. Não aguenta mais o piado que casa novo jogando videogame. Não aguenta mais você assistindo futebol. Não. A rotina cansa mentalmente a pessoa. Então, quando vocês estiverem num ciclo de competição, façam algum programa diferente. Entende? Nem, ó, vamos aqui, vamos pegar o violão, vamos ali, vamos queimar uma carne, uma linguicinha aqui, vamos tal. Alguma coisa que distraia, que saia do assunto clube. É o melhor tratamento. Eu falo isso já por ser profissional da área de saúde. Entende? O que desgasta é a rotina. Você quer um casamento que vai à ruína? É você nunca levar a tua esposa para jantar, você nunca levar ela num shopping, você nunca fazer a loucura de dar o cartão para ela. Entendeu? Gasta. Então, isso que eu estou colocando da vida prática, você pode colocar numa vida dentro de um clube. O jogador se irrita só com a tua voz. Porque toda hora você está cobrando ele. Quando ele ouvir a tua voz, cara, ele vai se arrepiar. E cada pessoa é uma pessoa diferente. Lembra sempre que eu falo para vocês. Entende? Tem gente que você grita durante a partida, ele vira um leão. Ele vira um leão. Você grita com o cara volta a bater no peito, aí vai atropelar todo mundo. Tem cara que você grita no jogo, ele não joga mais. Acabou com o cara. Então vocês têm que saber diferenciar até isso no dia a dia do clube. Saber quem que você conversa e quem você, às vezes, dá um grito com o cara. Entende? Ou vão falar que não tem nada a ver, mas quem é de astrologia vai dizer que sim. Você pega um jogador que é ariano, você grita com ele, cara, ele vai pra guerra. Você pega um jogador que é canceriano, você grita, ele vai chorar. Aí tem aquelas questões lá, sanguíneo, coisas que vocês vão estudar mais tarde, sobre psicologia, e você vai ver que cada um tem um temperamento e uma reação ao estresse. Mas o melhor conselho que eu dou para vocês é ter alguma atividade, mesmo você estando enfurnado dentro do clube. Melhor coisa que existe. Ok, professor? Negócio de astrologia, ninguém é obrigado a acreditar, eu também não acredito, mas tem muita coisa que, cara, o meu filho, ele é ariano. Meu amigo, você vira a cara, ele está pendurado no teto. A minha mãe mandou uma foto dele, ele estava no topo de uma árvore. Tem um outro amigo meu que o filho é canceriano, qualquer coisa chora. Outro dia tomou uma pancada na escolinha, colocou a mão na cara, quase que eu tive que sair da onde eu estava, falou, ó, calma, deixa eu atender, deixa eu ver. Mas eu vi que a pancada não foi forte. Entende? Aí já caiu, botou a mão na cara, e já não... Vocês estão entendendo? Então, cada criança, cada formação, a criança que foi formada, caiu, e o pai, levanta. Essa criança vai ser um guerreiro. A criança que cai, ele vem, mãe, meu filhinho. Aí o pai desesperado, o pai Nutella, né? O pai Nutella, ai, meu filho quebrou alguma coisa. Essa criança vai ser um péssimo esportista. O melhor esportista que tem se forma de criança. Entendeu? O ateu fala, filho, levanta. Vamos lá, filho. E forte e firme com ele. A criança se sente segura. Por que você vê muita criança insegura? Porque a avó fica adulando, não tem culpa, né? Mas a mãe fica, ai, meu filhinho. Ai, ainda bem que a minha ex não tem nada de meu filhinho. Isso eu agradeço. Ela pega pesado com ele. Ela grita, ela vai nos jogos, os árbitros já tudo conhecem ela. Entendeu? Grita da arquibancada, ela faz ele ir pra guerra. Então não tem que passar a mão na cabeça da criança lá. Então o Vitinho é guerreiro por causa da formação que ele tem em casa. E a mãe dele é sangue ruim e ele puxou o sangue da mãe. Entende? Então, ainda bem. Né? Professor Ricardo? Ô, professor, é o seguinte, eu estava com uma dúvida, e você aqui no tópico anterior, eu vou falar rapidinho, como já está encerrando, referente ao jogador de base, certo? O senhor falou aqui para mim, citou overtraining.
treinos excessivos, jogos excessivos, dosagem e carga. É o seguinte, o meu filho, entendeu? Ele tá na base agora, porém, ele continua, ele saiu do centro de formação da base para ir para a base. Só que ele continua com a mesma carga, treinando no centro de formação, e depois ele vai treinando na base, que é outros horários à noite, entendeu? Porque aqui é um clube pequeno, então ainda está em fase de reimplantação, ou seja, eles deram uma quebrada e tá voltando agora com essas categorias, né? Então ele tá, sabe, tendo muita lesão, cara, principalmente no quadril e na posterior agora. Só que é o seguinte, se ele parar lá no centro de formação, lá na base são 2 dias só de treino, à noite. Eu tô, Qual tipo que é a assim, rotina? Vamos lá. Qual que é a rotina dele? segunda e terça, das 2h30 às 4h. Peraí, só um Quarta-feira, que seria o descanso do centro de Só um formação. pouquinho. Só um pouquinho, professor. Segunda e terça. Das 2 às 4h. Das 2h30 às 4h. Tá. Quinta e Das sexta 2h30 também. às 4h. Nós temos aí 1h30 de treino, né? Isso, a quinta e sexta também. Quinta e sexta, a mesma coisa. Então, praticamente semana toda. Quarta-feira ele descansa. Quinta e sexta, 1h30. Na quarta, o descanso. Muito bom. Mas aí na quarta ele vai treinar lá no Benfica, aqui, que fica na Marginal, que é a base desse mesmo time, desse mesmo clube, da De Guarulhos, que ele treina das 9 às 11. Da manhã? É outro treino. Não, da noite. Então, 21 aqui. Isso. E sexta-feira ele já sai do treino de dia e vai para a noite das 8 às 9. Então, professor, o que acontece? Primeira coisa, às vezes, a rotina dele realmente é um pouco puxada. Qual que é a idade dele? 15, sub-15. Tá no sub-15. Só que lá nessa formação ele treina com 15, 16 e 17 junto. Não, perfeito. Qual que é a posição dele, para eu saber se tem maior ou menor? Centroavante. Centroavantão de área? 9? Isso. 9. Mas aquele que vem pelas lateral fazendo facão por dentro. Ai, não fala facão, professor. Vocês me matam no Brasil quando vocês falam facão. Quase que eu que tomo uma facoada aqui. Não, tô brincando, professor. Você é novo. Brincando. O que acontece, professor? Aqui ele vai ter muita lesão se a alimentação dele não tiver correta. Me justifico. A idade de 15 anos, ele já tem uma boa formação. Entende? Uma boa estrutura, não comparando com 16, não comparando com 17, não comparando com 18. Princípio da individualidade. Especificidade. Como ele é um atacante, aí por isso que eu pergunto, se ele é mais de área ou mais de fora, para saber o desgaste que ele tem. De mesma forma, o que você vai ter que fazer um investimento nele é suplementação e alimentação. Então, eu recomendo que pegue um profissional, porque eu não estou vendo, eu estou falando, mas eu não estou olhando ele e não sei a dificuldade. Então, pegar ali, muitas vezes, uma nutricionista, pagar uma consulta, você vai gastar 100, 150 reais às vezes. Está marcado para o sábado agora, está marcado para o sábado. Esse é o caminho. Explicar a rotina, a minutagem, entende? Para ela elaborar para ele um plano alimentar. Porque se ele está se machucando muito aos 15 anos, com essa intensidade média alta, tá? Porque o maior problema aqui é esse treino de sexta-noite. Ele joga fim de semana, não? Fim de semana, vez ou outra tem jogo, mas não é sempre não, porque vai começar os jogos daqui a pouco. A Paulista Cup, Jogos da Cidade e Copa Bull. Então, uma pessoa uma nutricionista, seguir o cardápio à risca, seguir a hidratação à risca e pedir para ela uma suplementação. Certo. Entende? Com certeza vai ter que entrar um whey protein, alguma coisa, porque o que acontece? É uma rotina desgastante, de 0 a 10, eu falo que é 7. Entende? É uma rotina 7, grau 7. Entende? Como ele não está jogando sábado e domingo, então ele tem sábado e domingo ali para se recuperar. Não pode levantar tarde no final de semana. Final de semana, a melhor estratégia para garoto nessa idade é fazer ele acordar cedo, comer, se alimentar e falar, filho, vai dormir de novo. Entende? É a melhor estratégia. Levanta ele cedo, 7h30, 8 horas, nutre ele e fala, filho, vai dormir. Descansa lá, põe as pernas para cima, vai dormir. Tem muito pai que é contra a criança dormir. Mas tem que saber dar o grau
para ele, por quê? Porque ele vem semana toda de um desgaste. Então, no final de semana, ele tem para se recuperar. Entende? Deixar ele à vontade para dormir. Mas levanta, se alimenta, dorme de novo. Não tem problema. Mas tem que se alimentar e tem que se hidratar. Entendeu? E ali a nutricionista vai fazer um plano, pede suplementação, pede para colocar ali que vai ser sucesso, sem dúvida. Mas a questão ali é alimentar. Posso te dizer com propriedade. Tá? Nossa, muito obrigado. Isso graças a essa aula, porque estou vendo aqui jogador de base, treino excessivo, jogo excessivo, dosagem de carga, overtraining, tá com essas dores assim, realmente me preocupa. Não, mas pode ter certeza que vai melhorar muito, tá bom? Tá bom, por obrigado. antiguidade, deixa eu chamar o professor Raimundo e depois o professor Luiz Gustavo. Professor, boa noite e boa noite. Já falei com todos aí. Tirando um pouco do foco, o senhor já parou para observar que nós estamos em contagem regressiva com 12 aulas para concluir o curso? Olha, eu não sabia que era 12 aulas, mas eu sei da contagem regressiva para o mês, né? Porque eu já tenho 12. aqui anotado, né, as tarefas que eu tenho, inclusive que é essa de ir a Curitiba e fechar isso, fechar aquilo, mas eu tenho certeza aí que estamos aí com 3 meses, né? 3 meses, acho que dá isso. Né? Quantas semanas você falou? São 12 aulas, praticamente 12 3 aulas. meses, porque mais tem a ou menos metade isso. de agosto e a metade de novembro. E como vocês aí vão estar pós também frequentando aula, a gente espera, né? Vocês estejam frequentando, que estejam aí continuamente, né? Aí vai ser muito bom, porque vocês pegam outro ciclo, já está fechando o ciclo de vocês. Semana que vem vai começar com a parte clínica, fisiológica, suplementação, já está renovando o ciclo, né, de estudos, que é aí o pessoal que entrou agora pega tudo que você já aprendeu. Então isso aí sempre vai ser bom, né? Sempre vai ser bom. Dá uma olhada no sorriso do professor Luiz Gustavo aí para ver o professor Luiz está radiante, isso é muito bom. Tá certo, professor Luiz Gustavo, gostaria de comentar? Aí, professor Luiz Rogério, a gente encerra. É só essa questão do filho do nosso querido amigo aí, que está participando, que assim, é só uma orientação e também, de repente, se eu estiver errado, o senhor me corrige, tá? Porque, de repente, essa questão desses treinos do filho dele à noite, ele já chega em casa tarde. Então, é de suma importância que, ao chegar em casa tarde, ele vá descansar. Não, porque tem atleta que fica até de madrugada com o telefone, mexendo no telefone. É importante que ele vá descansar, né? Para que ele possa ter um tempo de recuperação, porque no dia seguinte já vem pauleira de novo. Então, exatamente. É importante. Né, eu até acho que esse treino da noite que é um fator que desequilibra muito na sexta-feira à noite, né? Se tivesse outro horário, putz, era até fantástico, né? Mas sexta-noite, embora vai dar um prazinho ali, mas é que daí ele já acorda no período de recuperação quebrado. Entende que é o sábado, ele já tá, puta, né? Tendo a aula escolar, mas a aula escolar, ele estando bem alimentado, né? Aí não faz o problema. A professora Luiz Rogério. Ô, professor, boa noite a todos os colegas. Professor, eu estou com uma dúvida aqui, que eu estou desde a última aula aproveitando já a temática, né, de intensidade. O senhor sabe que ao longo do tempo eu tenho visto lido as literaturas, né, que o senhor nos presenteou, né? Vamos dizer assim, porque, né, eu sempre estou entendendo o que eu percebo. O senhor está conseguindo me ouvir, professor? Sim, perfeito. Eu percebo muito. E existem alguns a gente temos de dificuldade. Desculpa cortar, mas está tendo retorno. Professor Raul, desliga, professor Raul. Boa noite, professor. Es mi primera aula. Estoy bastante pendiente de você que acaba de falar tudo com respecto à aula anterior também, que não tenho muita ideia, mas me ajudando muito e também escutando a colegas que estou aproveitando muito e eu que quero perguntar de aqui a quando é próximo aula?
perfeito. Eu ia falar, professor Raul, desligar o microfone. Tá bom. O professor Luiz Rogério está argumentando, tá? Já chamou o professor, ok? O professor Luiz Rogério falava referente a algumas literaturas. Pode continuar, professor. Eu percebo, professor, que, assim, o senhor sempre enfatiza nas literaturas, inclusive agora, do Persona Soccer e também a anterior, que eu também fiz um relatório, nós fizemos, né? Sobre a importância do atleta, ele assistir vídeos, ele, junto com a equipe de profissionais, inclusive, do clube, né, dos especialistas, acompanhar vídeos, né, acompanhar algumas performances, inclusive dele, né, para que ele possa, eu falo a respeito para desenvolver a capacidade da leitura de jogo, né, que é um déficit de muitos dos atletas que nós temos. Nós não temos mais o camisa 10, não temos, dificilmente temos um atleta diferenciado nessa questão de leitura de jogo, né? E eu percebi, eu estava lendo, inclusive, esses dias, relendo, e eu queria só buscar do senhor uma orientação. Como eu devo, por exemplo, abordar esse assunto com o atleta, pedagogicamente, eu quero dizer. Eu vou ser bem sincero, entendi a sua pergunta, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Eu vou contar um caso, professor, que eu assisti muito essas semanas o Ronaldinho falando. O técnico deu um DVD para o Ronaldinho assistir. Quem que foi? Quem que foi? Acho que foi o Barreira. Na Europa. O Filipão. Não. O Ancelotti, eu lembrei agora. Ancelotti. Deu um DVD para ele ler. Aí, o que ele não contou na entrevista, mas eu sei já de tempo, é que daí parece que ele fez gol, tudo tal, e na semana o Ancelotti perguntou para ele, a história completa é essa, perguntou para ele. Aí ele falou, não, eu não assisti. Ele contou na entrevista que ele respondeu, parece que ali, né, falou que não, mas ele já sabe, mas foi pós-jogo, essa do Ronaldo. Que daí o Ancelotti perguntou para ele, parece, não sei, acho que foi o Ancelotti, eu tô falando assim porque faz 2 semanas que eu vi essa entrevista, e eu olhei assim, tava passando ele falando. E aí depois eu fui pesquisar essa história. Aí o outro colega tava contando que ele não viu o DVD. Entende? Então eu vou falar uma coisa para vocês. Jogador não tem por hábito vocês dar alguma coisa, ele lê, assistir. Muito difícil. Façam isso no treino. Entende? Especificamente no horário de treino, vamos analisar o sistema ofensivo, defensivo. Façam no treino. Pós-treino, esqueça. Eu digo para você, 90% do jogador não vai assistir. Entende? Então, assim, o que eu digo para você, professor Luiz Rogério, é mais fácil você colocar 30 minutos, 40. O Parreira fazia isso. No horário de treino, ele tinha uma aula de vídeo para falar sobre o sistema ofensivo e defensivo. Mas não façam isso, tá? Dar para o jogador ir para casa ler que ele não vai ler. Isso é fato. Certo, professor? Fica essa minha dica. Entendi, porque eu queria entender como incentivar esse jogador. Não tenta. Não tenta. Eu vou explicar para você fisiologicamente. Um músculo que treina todo dia, ele pode treinar todo dia sem problema nenhum, correto? Um cérebro que não está acostumado a estudar, quando ele for ler, ele vai conseguir? Não. É mais ou menos a cabeça dos nossos atletas de futebol. E a cabeça de maioria de treinador aqui. Não tem o hábito de ler. Porque o músculo é um cérebro. Quanto mais você lê, mais exercita, mais aumenta a capacidade de leitura. Por isso que muita gente desiste da medicina nos primeiros anos. Porque é muita leitura. E o cara não quer ler, senta na boneca. Certo? Faça isso em treino, marca a reunião com todo mundo, leva para o auditório e faça. Mas dá para o jogador pós-treino, perda de tempo. Perfeito, meu querido? Entendi. Professor Roberto? Roberto? Professor, uma dúvida de ordem geral. O relatório dessa aula, como das próximas, que possivelmente o senhor vai pedir, eles também devem ser manuscritos? E eu encaminho pelo WhatsApp. Tá, ok. Obrigado. Nível superior, né?
Isso. Tá, ok. Pessoal do nível superior, um outro recado. Tem lá os livros para escolher a literatura, a RUI Literatura, né, do mês, para vocês entregarem um relatório. Tá? É que nem eu falo, leva 1 ano, 2 anos para escrever um livro, então vocês vão pegar aquilo de melhor que eu desenvolvi ao longo dos tempos para escrever aqueles 5 livros. Então, meus queridos, estudem e aproveitem essa fase. Tá? O professor Luiz Rogério, eu sei que é o que mais lê aqui minhas literaturas, é o professor Luiz Rogério. Só dele falar, eu sei que ele lê minhas literaturas. Professor, já posso enviar todos os 5? Porque só faltam 2 ou 3 só. Já Não. posso enviar? Não, né? Vou abrir data Já específica, grupo já estão específico. prontos. E aí, quando eu chegar no final, estou formado. Cadê as literaturas? Cadê as provas? Cadê os discípulos? Está tudo aqui. Perfeito. Tá bom, meus queridos? Satisfação imensa. Professor Tobias, para encerrar, brevemente, então. Professor Rui, o senhor depois vê o Thiago Silva, tem um episódio dele, que ele está lendo, foi aqui mesmo no Brasil, ele estava assistindo o jogo do Juventude, para ele ver, se não me engano, a Juventude, eu lembro agora a equipe, qual o adversário, como é que ele ia abordar o adversário na questão da marcação. Depois o senhor dá uma pesquisada do Thiago Silva, que tem esse vídeo dele. Uma coisa que eu vou falar para vocês sobre futebol. Você sabe o que é o bacana do futebol? É porque é um jogo totalmente imprevisível. O bacana do futebol. Entende? E cada jogo é um jogo, porém, eu acho melhor se ele olhasse as características do sistema ofensivo. Acho que ele estava fazendo isso, professor. Ele fez, ele acertou. É isso mesmo. Porque ele vai dar mais... Só um pouquinho, professor Tobias. Ele vai mais se posicionar, dar atenção para um lado ou para o outro, e o jogador específico. Entende? Funciona. Você vê qual é a característica de que jogador articulador está o jogador do próximo toque. Você pode antecipar a jogada. Chega no pé do camisa 10, já sei que ele vai tocar em tal cara, ou vai lançar a bola. Isso é muito bom. Então tem que ter até uma técnica para você estudar, porque o futebol é muito imprevisível, mas você pode estudar o quê? Padrões. Sempre estudem padrões. Qual é o padrão de jogada? Qual é o padrão do próximo toque pós-articulador? Isso é sensacional. Tá bom, meus queridos? Uma boa noite a vocês. Boa noite a todos. E nos encontramos na próxima. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.